como é que a gente pode medir, né, o quanto que a cultura brasileira influencia na nossa fé evangélica? Eu acho que tem a ver com cultura brasileira, tem a ver com catolicismo, mas acho que a coisa é um pouquinho mais ampla, porque estava ouvindo o Dr. Shedd esses dias, e ele lembrou uma coisa interessante, que o Juan Carlos Ortiz, que escreveu aquele famoso livro O Discípulo, ele diz que todo mundo quer escrever um quinto evangelho. O que é o quinto evangelho? É pegar, selecionar as coisas que sejam do seu próprio interesse e objetivo, e vai lá e vamos dizer, delineia uma nova caminhada a partir das suas próprias intenções. Então nós temos o quê? Nós temos uma roupagem americana no nosso evangelho, nós temos uma roupagem europeia, nós temos uma roupagem brasileira com contornos específicos, dependendo de que contexto a pessoa está interagindo. E isso é valioso, é importante, porque é derivado da importância da contextualização. Só que essa contextualização perigosa, às vezes, ela engole o texto, né? Ela troca o conteúdo pela forma e vai numa direção perigosa. Então, todas as igrejas, todas as tradições correm um risco de trocar a palavra de Deus pelo seu próprio caminho. Então, como é que a gente lida com isso? A gente precisa levar o povo de volta à Bíblia. O povo tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, porque senão você vai criando contornos em toda direção. O que aconteceu com a tradição judaica? Qual é o problema? O que Jesus bateu de frente com os fariseus? Vocês o que? Trocam a palavra de Deus pela tradição de vocês. Eu estava conversando com um judeu religioso que fez seminário em Jerusalém com um rabino, e eles falaram para mim, sem nenhuma cerimônia, abertamente eles falaram: a Torá Orá, que é a Torá do Talmud, a Mishnah, a tradição judaica, eles diziam, é mais importante do que a própria Bíblia, porque sem ela a gente não entende a Bíblia. Qual foi o caminho do catolicismo? O caminho do catolicismo foi o quê? Olha, você só pode entender a Bíblia mediante a interpretação oficial da igreja. A tradição da igreja tem tanto valor como a escritura. Qual é o perigo nosso? É o mesmo caminho. A gente começa a fazer com que as nossas tradições, os nossos costumes, as nossas referências, sejam elas de ordem nacional, de outros tipos, se sobreponham à Bíblia, e daqui a pouco a gente tem as nossas confissões, os nossos costumes, as nossas leis particulares acima do que Deus revelou na sua palavra. Então nós temos que ter um exercício constante de escapar, no nosso contexto, de um misticismo exagerado, hoje de um liberalismo perigoso, hoje também de um legalismo infundado e até de um superficialismo irresponsável, que a gente precisa tomar cuidado, porque complica a nossa caminhada cristã. Tem algumas perguntas aqui, são muitas perguntas que vão se repetindo, então eu vou tentar canalizá-las para a mesma direção. Por exemplo, aqui na sua palestra, eu já vi o senhor falar outras vezes também, o senhor falou várias vezes no original, né? Citou o original. Então a questão é, os pregadores, os pastores que se dedicam ao ensino, eles precisam aprender a ler e falar nos originais, ou nós temos hoje literatura de qualidade suficiente que é capaz de suprir essa necessidade? Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, cada pessoa tem de Deus o seu dom. Não é necessário que todas as pessoas da igreja venham a ser mestres e venham estudar grego e hebraico em profundidade. Isso é uma realidade que vai fazer parte de algumas pessoas, e essas pessoas são importantes e precisam exercer seu papel na igreja, assim como nós temos mestres em diversas áreas. O que a gente precisa entender é que não há como inventar moda, não há como a gente criar aquilo que não existe. Então o ensino é muito sério. Se eu não tenho o dom, não tenho a capacidade, ou não tenho o treinamento, e nem a minha direção é envolver os originais, eu preciso ter acesso a ferramentas boas e disponíveis. É a mesma coisa, né? Eu tenho um edifício, esse edifício tem que ter aí um engenheiro, um arquiteto por trás dele. Eu preciso respeitar isso. Então aqueles que têm potencial, a gente encoraja que desenvolvam, que vão adiante, porque a igreja precisa e vai precisar, né? E o texto
Se eu valorizo a palavra divina e ela diz assim no texto original, então eu quero saber, mesmo que eu não seja um especialista no assunto. Então, uns devem se aprofundar, todos aqueles que querem ensinar precisam fazer referência a ferramentas de confiança, que são fundamentadas, e a igreja sempre vai precisar de ensino para que ela tenha o seu equilíbrio, a sua centralidade e cresça saudável. Então, agora vamos tentar falar um pouquinho do cânon, né, da própria estrutura do texto. Hoje no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de versões. E isso tem incomodado muitos irmãos, porque as próprias igrejas às vezes não se posicionam em recomendar versões. Qual hoje seria a versão mais confiável, pensando nessa perspectiva da interpretação? Porque há versões que são quase que interpretações, né? Tirando do texto a possibilidade da abstração, de outra perspectiva. Qual seria a versão mais confiável hoje? Difícil eu responder isso, porque eu sou altamente suspeito para responder, né? Porque eu estou envolvido com projetos diretos. Mas acho que a primeira coisa para entender é a gente entender o seguinte: é bom e é importante que você tenha mais de uma tradução, de uma versão à sua disposição. Uma igreja, de preferência, ela deve ter uma versão que todo mundo usa, e as pessoas na sua vida, na sua casa, podem escolher e comparar. Como a gente já disse, a referência fundamental é o texto original. Por que é que algumas versões antigas, elas não são recomendáveis? Por duas razões. Primeiro, que algumas versões antigas traduzem quase todos os textos de uma maneira mais ou menos literal. E traduzir literalmente não significa traduzir corretamente. Por quê? Se alguém fala com você em inglês, how do you do? Você não vai responder para ele, para traduzir isso como você faz, embora isso seja literal. O literal está errado. Você pega Tiago 1:2, meus irmãos, têm de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Está errado isso, não é para ter grande gozo quando cai em tentação. Ali, cair em tentação significa passar por provação. Mesmo que seja literal, está equivocado, porque o sentido do texto naquele versículo não é esse. É o que a gente acha, se estiver bem literal está certo. Nem sempre, o sentido está equivocado. O segundo, é que as versões mais antigas, elas não conheceram o manuscrito do Mar Morto, elas não acompanharam nada de 150 anos de estudo de arqueologia recentes que mudam não o texto, mas a nossa compreensão do texto. Isso vai acabar afetando, por exemplo, versões como a Revista e Corrigida, né? Com certeza, tem coisas que estão absolutamente fora de foco. A outra coisa que precisa prestar atenção é quando uma versão, como você mencionou, ela é exageradamente interpretativa, ela tem, vamos dizer, uma agenda por trás. Você pega uma versão como a Bíblia Pastoral. A Bíblia Pastoral é a Bíblia da Teologia da Libertação, oficialmente. Nos títulos do texto está escrito assim: Moisés está enfrentando o faraó, está lá, a ideologia do opressor é desmascarada. Isso é título do texto bíblico, está lá. Quando o texto diz que a gente não pode, no tribunal, favorecer nem o rico nem o pobre, a Bíblia Pastoral ficou aborrecida com isso, porque tem que favorecer o pobre. Então, o que ela fez? A palavra hebraica dal, que aparece lá, ela mudou e diz que nessa palavra devia ter uma consoante a mais que provavelmente caiu. E mudou a palavra dal para gadol, dizendo que no tribunal você não favoreça nem o rico nem o poderoso. E cortou a palavra pobre para não bater de frente com a sua ideologia. Quando você tem uma agenda que corrige, realinha o texto bíblico ou interpreta demais, a gente naturalmente vai ver essa tradução aqui tem problemas. Eu diria o seguinte: eu trabalhei em 3 versões de maneira direta, né? E eu diria que, claro que há coisas que precisam ser melhoradas, mas eu recomendo, claro, a NVI como uma tradução que representa uma perspectiva evangélica de compreensão do texto, que é um texto fluente, que comunica e que é devidamente fundamentado na pesquisa. E outra é a Almeida 21, que é uma versão um pouco mais respeitosa que a NVI,
um pouco mais, vamos dizer, adequada para o púlpito e ela preserva um pouquinho mais de estruturas do que a NVI. Em alguns textos está mais bem traduzida, aqui eu posso dizer, mas a atualizada segunda edição também é uma versão boa, e temos aí outras alternativas com maior ou menor dificuldade de uso. O senhor diria que nessa transição que a gente está vivendo, né, de foco, porque nesse aspecto, considerando o que o senhor falou hoje de manhã, muitas versões vão ficar esvaziadas, né? Com certeza. E aí, boa parte da igreja, a geração dos meus pais, por exemplo, decorou aqueles textos, né, da maneira como eles são. E há textos que estão, assim, às vezes, ao contrário do que o sentido afirma. É verdade. Como é que os pastores vão lidar com essa transição? O irmão, por exemplo, decorou o texto, né? O Senhor tem prazer na morte dos seus servos, por exemplo, né? Em versões de conceito muito grandes. Eles decoraram isso, ensinaram, pregaram isso a vida toda. E quando você vai para uma sala de seminário e expõe esse tipo de interpretação, os irmãos ficam escandalizados. Como lidar com essa transição de literária? É difícil, né? O pessoal usava um medicamento, um remédio que usou a vida toda. De repente, sai um estudo dizendo: esse remédio não é bom, ele pode causar isso, então vamos tirar ele, vamos usar um novo. Mas eu usei a vida toda. Meu pai me deu isso, minha mãe me dava quando eu era criança. Pois é, mas agora, então quer dizer, não tem jeito de ter acesso a um conhecimento mais aprofundado e diferenciado sem um pouco de dor. E também, se na vida a gente não aprender mais nada, se a nossa vida for apenas um eterno repetir do que a gente já sempre soube, então dificilmente a gente vai a algum lugar. Em alguns casos, vai ser necessário refletir, aprender e se aprofundar para ter acesso ao texto, mesmo que ele vá dizer algumas coisas que eu não ache tão interessante à primeira vista. Se a gente se fechar, a gente não precisa aprender mais nada, a gente já fechou completamente tudo aquilo que a gente iria entender de novo. Nesse aspecto, respondendo a vários irmãos aqui, para pregar na igreja e para ensinar, hermenêutica se tornou uma ferramenta indispensável? Com toda certeza, é importante porque o que o pessoal faz hoje com a Bíblia, pessoal, é brincadeira. O pessoal abre um texto lá e vai do jeito que vai, chega a ser até engraçado, né? Abre lá e vai falando qualquer negócio. Então, a hermenêutica, o que é a atitude responsável com o texto? É tentar entender o que foi que o autor quis dizer quando escreveu aquilo. Então, eu não posso, por exemplo, pegar, né, texto que diz: não é necessário que ninguém ensine nenhuma coisa, porque vós sabeis todas as coisas e vós todos tendes a unção do santo. Pronto, vou tirar meu filho da escola, não vou aprender mais nada, porque não é necessário que ninguém ensine coisa alguma. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer ensinar doutrina falsa no contexto pré-gnóstico do final do primeiro século. Não está falando de aprender matemática e português na escola. Então, se a gente não tiver referências hermenêuticas de interpretação, a gente vai fazer bobagem. Uma vez eu estava numa palestra, o juiz ficou bravo: não tem nada a ver, não, tem que ser o que está escrito ali, fazer e acabou. Eu falei: mas o irmão não acredita nisso. Ah, como não acredito? Acredito sim, tal. Eu falei: mas a Bíblia diz o quê? Se o teu olho faz pecar, arranca. Se a tua mão faz pecar, e o irmão veio com os 2 olhos e com as 2 mãos. Então, ou não aceita. Não, mas nesse caso é diferente. Eu falei: nesse e em muitos outros também. Sem hermenêutica, a gente não vai ter a compreensão adequada da situação, do texto. Paráfrase, Bíblia parafraseada, que é uma tendência também de mercado, né? A Bíblia da Joyce Meyer, a Bíblia do Eugene Peterson, a Mensagem. O que o senhor pensa sobre essas Bíblias que são quase que romanceadas, né? Contando a história a partir da Escritura, mas não a própria Escritura? Vamos lá, eu sou o principal responsável pela Mensagem. Então vamos mudar a pergunta. Não, à vontade. Aí a gente tem que entender, são propostas diferentes. A Mensagem, ou outra Bíblia semelhante, não acho que seja a Bíblia do estudo, da igreja, do púlpito, mas ela tem um lugar que precisa ser entendido. Qual que é a ideia? A gente não tem a compreensão de que quando você pega um texto e traduz, não tem só o texto, tem o mundo todo à sua volta, tem uma realidade, uma sociedade. Por exemplo, quem que pode imaginar
que Agar e Abraão, quando fazem o que fazem com vamos dizer, a anuência de Sara, estão na verdade cumprindo uma realidade legal do seu tempo. Foram encontrados, né, na cultura do segundo milênio antes de Cristo, placas, especialmente da cultura de Nuzi, que dizia o seguinte: quando uma mulher não podia ter filhos, era para ela ter filho por meio da sua escrava. Aliás, a palavra escrava, amá, é a escrava do homem, Sifra é a escrava da mulher, Agar é a escrava de Sara. Então ela está tomando conta de um dispositivo legal para dar continuidade à sua família, que era... Quem é que vai entender isso numa tradução? Jamais. Você tem uma realidade social, o mundo à sua volta. O que uma paráfrase pretende fazer? É recuperar o impacto dessa realidade retraduzindo para o nosso texto. Um exemplo interessante da própria mensagem. O que Jesus vai dizer lá diante de João Batista? Melhor, ele chega, João Batista fala o quê? Este é aquele de quem eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Imagina você, amanhã você é chamado pelo gerente do banco e vai levar lá o seu amigo, encontrar lá numa reunião, e ele fala: escuta, quem é esse? Esse é aquele que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. O gerente vai olhar para você: esse cara deve ser maluco, ou então trabalha com calçados. Como assim? Você é representante de alguma fábrica? O que é? Por que a Bíblia fala isso? Porque todo mundo andava ou descalço ou de sandália e deixava os pés sujos, e quando entrava na casa de alguém, no Israel do tempo do Novo Testamento, a pessoa recebia você, ia lavar os seus pés. Se o sujeito fosse rico, ele tinha o quê? Um servo que ia fazer isso, senão ele fazia pessoalmente. Então a primeira coisa que ele ia fazer é o quê? Abaixar e desatar a correia da sua sandália, para que ele tivesse um papel de servo e honrasse você como a pessoa mais importante. Isso não significa nada na cultura urbana dos nossos dias. Essa metáfora se esvaziou. Então como é que a mensagem faz? João Batista chega diante de Jesus e diz para ele: este sim é o protagonista diante do qual eu não passo de um mero figurante. O que ele fez? Ele retraduziu a metáfora dentro de um contexto que faz sentido para a cultura de hoje. Isso corre risco? Claro. Há problemas na interpretação? Existe. Mas a pessoa secular, que nunca ouviu falar de camelo, de nômade, de tenda, de romano, de Israel, a experiência que a gente tem nas viagens que a gente leva o pessoal para lá, por exemplo, o pessoal cai do cavalo, ou cai do camelo, né? Ele olha e fala: caramba, eu nunca imaginei que fosse desse jeito, eu tinha uma ideia totalmente diferente. Aí todo mundo volta dizendo: agora eu vou ler a Bíblia tudo de novo, porque eu não tinha entendido nada. Porque o contato com a realidade física, com a realidade geológica, com a realidade arqueológica e histórica. Então o que a paráfrase bem feita pretende fazer? Ela pretende compreender o texto lá nesse contexto e redimensionar dentro da realidade. Ela serve como que uma grande ferramenta evangelística para a pessoa que não tem nenhum conhecimento cultural de toda essa... Você que é criado na igreja, você que fala evangeliquez, essa língua diferente, né? Você entende um monte de coisa, mesmo assim não entende tanto. Imagina uma pessoa que nunca viu nada de nada. Eu estava no acampamento evangélico, chegou um rapaz, eu falei: mas você conhece Jesus? Olha, mais ou menos. Como assim mais ou menos? Eu já vi aqueles filmes da Páscoa. Mas você nunca... Não, meu pai nunca teve religião, minha mãe tem... Não, eu nunca fui para a igreja e nunca ouvi nada dessas coisas. Eu vim aqui para escutar. Você imagina, na realidade do Brasil, um cara que nem ouviu falar direito quem é Jesus. Você dá uma Bíblia antiga para ele, o cara começa a falar em línguas na hora. O negócio é complicado. Não dá certo. Só para a gente entender. Agora precisa ser bem feita. Alguns seminários não vou generalizar. Alguns professores de seminário recomendam algumas Bíblias diferentes para estudo, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, que traz os livros apócrifos. Às vezes tem um impacto positivo, às vezes tem um impacto negativo. Aí alguns irmãos queriam saber do senhor a relevância dos livros apócrifos, como isso pode ser aplicado em sala de aula, de que forma isso pode ser trabalhado sem gerar um efeito nocivo no coração dos irmãos. Vamos lá. Algumas Bíblias
como a Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ecumênica, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela é cheia de notas, tem notas técnicas interessantes e válidas. A tradução não é muito boa, pela filosofia de tradução, tem vários textos que estão bem mal traduzidos, tanto é que ela até se corrigiu, ela tem uma nova tradução. Pra você ter uma ideia, em Romanos 12, estava escrito na Bíblia de Jerusalém primeira, que vocês devem oferecer os vossos corpos a Deus como hóstia. Isso no texto bíblico. Isso é uma inclusão de uma referência peculiar que não faz sentido. Por alguma razão ela ganhou muita fama, mas tradutologicamente a Bíblia Ecumênica e outras versões católicas são bem melhores, e ela também é muito crítica. Tem vários textos sugerindo que o que está acontecendo é uma lenda que não tem fundamento, então acho que ela tem mais fama do que realmente representa, e o projeto já é mais antigo, tem coisas posteriores mais abalizadas nos dias de hoje. Os livros apócrifos, eles claramente são livros que não fazem parte do cânon, e quem diz isso não é a gente, são os próprios judeus, que são os que receberam o Antigo Testamento. Nenhum judeu considera os livros apócrifos como referência canônica. Além disso, os próprios livros não estão seguros disso. Você vai ler 2 Macabeus, no final, 2 Macabeus termina dizendo o seguinte: olha, assim como a gente mistura água com vinho, né, eu tentei fazer o melhor aqui, e se tiver bom, tudo bem, se não, foi o melhor que eu pude apresentar. É bem diferente de Jeremias, que diz: assim diz o Senhor. O próprio livro parece que não se propõe a ser aquilo que, tanto é que na própria organização católica, o livro nem é chamado de livro canônico, ele é chamado de deuterocanônico, que deuterocanônico é um canônico de segunda divisão, né, de uma outra perspectiva. Ele não é então esses livros são interessantes, devem ser lidos, devem. Eles são igual a Epístola de Barnabé, é igual a ler a Epístola de Clemente de Roma, ler o Didaquê. Tem várias literaturas antigas que são úteis para o conhecimento histórico, para a compreensão do pano de fundo da época, especialmente esse período interbíblico no mundo com influência helênica, mas eles não podem ser considerados referência canônica como os demais livros, até porque o Novo Testamento em nenhum lugar sugere que eles eram percebidos como tal, e nem Jesus jamais citou qualquer um deles. Então, apesar da utilidade, é entendido como literatura útil e informativa, é válido, mas não como referência canônica de diretriz para a comunidade cristã. O senhor falou sobre a questão das viagens, né? Que o senhor vai a Israel e chega lá, as pessoas têm um impacto diferente, e aí muda a percepção dela da Escritura. Então, alguns irmãos estão falando sobre isso, sobre essa ida a Israel, que relevância isso tem. Aí o senhor falou um pouquinho sobre a relevância. Aí dentro disso, duas questões. Primeiro, se a língua que se fala hoje em Israel tem relação com a língua bíblica ou não, se é válido aprender, não é, se tem influência, se não tem. Em segundo lugar, alguns irmãos perguntam sobre essa verdadeira epidemia, né, de viagens a Israel. Todas as igrejas do Brasil resolveram invadir Israel e trazem tudo de lá: areia, água, pedra. Eu vou fazer a igreja evangélica do Monte Saião. Monte Saião? Aí fica bom. Vou lá ver se... Brincadeira, né? Não, mas é o seguinte, vamos lá. O hebraico tem uma história, e a história é assim: você tem o hebraico bíblico, que é o que a gente encontra aí no Antigo Testamento. Depois você tem uma segunda fase do hebraico, que é chamado hebraico mishnaico, do Talmud, da tradição rabínica posterior. Depois você tem o hebraico medieval, que teve bastante influência do árabe, que na verdade puxou do grego. Conceitos fundamentais assim, de palavras mais abstratas, foram desenvolvidos nessa época. E você tem o hebraico moderno, que começa aí no século XX, especialmente pelos esforços de um homem chamado Eliezer Ben Yehuda. E o hebraico moderno, é interessante que 70% do léxico de hebraico é de origem bíblica. De modo que o hebraico moderno, claro, tem palavras como rádio, televísia, universita, que são palavras do contexto de hoje,
Mas a base, a raiz, o fundamento é o hebraico bíblico. O hebraico bíblico parece com a sua versão corrigida antiga. E o hebraico moderno parece com a NVI. Como é que funciona? Você vai dizer, né? No hebraico bíblico você tem tudo invertido. E disse então Abraão a Sara, e falou então Abraão a Sara, sua mulher, dizendo. É isso que está escrito lá. E hoje a pessoa vai dizer o quê? Abraão disse a Sara, sua mulher, né? Ninguém vai dizer assim, então João falou com a sua mulher dizendo, frite-me um ovo, né? É uma coisa totalmente sem sentido. Então o hebraico bíblico tem essa forma invertida, que começa com primeiro o verbo, depois vem o sujeito, às vezes o complemento, tem essa estrutura. Mas o que acontece? Se o Jeremias ressuscitasse hoje e começasse a rodar lá por Jerusalém, olha, ele ia conseguir almoçar sem muito problema. Ia achar meio estranho, ele ia chegar falando assim como se fosse um Camões, um sujeito que surgiu, mas ele seguramente ia dizer, ó, eu quero comer, todo mundo ia entender, eu quero comer carne, e eu tenho prata comigo, dinheiro aqui, e as pessoas iam entender. Então, num certo sentido, o hebraico moderno é interessante porque você aprende, dá uma certa fluência e é útil, mas é insuficiente para entender o hebraico bíblico. A pessoa precisa estudar a particularidade, especialmente da sintaxe e dos desdobramentos do hebraico bíblico para compreender a realidade de hoje. Agora, a questão de Israel, apelo para a igreja brasileira, tem vários elementos aí. Primeiro, tem o pessoal místico, que o Brasil não tem uma trajetória histórica longa de fé evangélica, não tem identidade. E o brasileiro não é alemão, não é inglês, não é americano, então ele está procurando um pedigree. Aí tem esse negócio de que o pessoal é Oliveira, é Pereira, tem origem judaica e tal, então tem uma fascinação muito grande, diz, ó, quem sabe eu estou ligado diretamente à raiz lá. E como a gente não tem uma identidade definida, e com misticismo, né, a pessoa vai, né, imagina, ungir o cara com óleo Maria, morre mais cedo, né? Então tem que pegar o óleo de Jerusalém, a pedra do Monte Saião, quer dizer, Sião, né? Tem que pegar um negócio desse, porque o misticismo, então, existe um apelo complicado, muita gente vai, e é lamentável o que a gente vê. E o próprio pessoal de Israel fala para a gente que é lamentável. O cara vai numa caravana gigante, ele só vê nuca de gente para tudo quanto é lado, ele nem conhece muito bem certas coisas, mas ele vai numa festa de peregrinação, participa do negócio em que ele tem um aproveitamento mínimo. Um segundo grupo de pessoas vai por causa da condição favorável hoje. O brasileiro não está indo para Israel, ele está indo para onde? Para a Turquia, para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para tudo quanto é lugar que você vai, tem brasileiro lá. Porque a questão do poder aquisitivo fez com que o pessoal descobrisse que está mais barato lá fora do que aqui dentro. Então o pessoal está viajando. E tem um pessoal que vai para Israel para ir no shopping, para comprar bugiganga, para passear, porque ele já foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, porque conheceu um negócio diferente. E a pessoa então vai lá, como a qualquer lugar, vai comprar bugiganga, trazer, e às vezes até revender aqui. Então tem gente que vai simplesmente como viagem turística. Um monte de gente tem ido para Grécia e Turquia só para passear nas ilhas, não vai fazer nenhum tipo de viagem de conhecimento bíblico. Por exemplo, em Israel acontece a mesma coisa. E há um grupo menor que tem feito viagens com uma responsabilidade maior, que é a ideia de ter conhecimento, de ter de fato uma informação a respeito do assunto, e uma viagem enriquecedora do ponto de vista do conhecimento pessoal. Até eu, quando eu fui pela primeira vez, eu não tinha muita vontade, porque eu via tanto doido fazendo isso, que eu falei, não é possível, acho que o negócio lá vai ser complicado. Mas é possível aproveitar sim a coisa quando você tem uma percepção da realidade histórica de uma maneira muito impressionante e valiosa. Eu vou fazer mais uma, porque eu juntei todas as perguntas, já são 12:05, tá bom? Uma das coisas assim que causa impacto bem assim significativo na vida dos irmãos é quando a gente está dando aula ou pregando e diz assim: esse texto não tem nos melhores originais. Aí explica para o irmão: tá vendo esse texto aí em colchete na sua Bíblia?
Quando você diz isso para o irmão, a primeira coisa que ele entende é: isso aqui foi acrescentado por um demônio do inferno. É a primeira coisa que ele pensa. Ou foi tirado alguma coisa, a palavra de Deus, porque boa parte das coisas que o irmão falou nessa manhã mostram uma inversão de valor, né? As pessoas têm uma tendência a tornar sagrado o texto, a língua, o léxico, e não o princípio, a mensagem, né? Até o senhor falou sobre a maneira como mandou fritar o ovo, né? Os irmãos sobem no púlpito às vezes e conjugam e falam num português mais antigo, mais erudito, para dar aquele tom sagrado. Agora é Deus que está falando, né? Como é que a gente lida com essa questão dos textos? A gente queria ouvir do senhor o que o senhor tem a dizer para nós sobre essa questão dos textos retirados, acrescentados, as passagens que não existem. Como é que a gente lida com essa questão? Vamos lá. Nós não temos, na verdade, grandes problemas, problemas significativos. Nós temos alguns textos, por exemplo, que quando você pega a tradição bizantina do texto majoritário, que é o que é usado pela corrigida, no caso Novo Testamento, e pega a tradição crítica, você vai ver alguns textos que têm algumas diferenças, mas são diferenças que não fazem a mínima diferença. Um exemplo, por exemplo, é quando a gente pega em Romanos, capítulo 8, ou melhor, Romanos capítulo 5, por exemplo, que algumas versões têm justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, e outras versões têm tenhamos. É a diferença de um ômicron para um ômega. Alguns manuscritos têm o subjuntivo, outros têm indicativo, e algumas versões colocam no tenhamos. A maior parte dos estudiosos sugere que seja temos, faz mais sentido. Em Romanos 8, tem texto que não aparece ali, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, mas o texto é porque ele é repetido, ele aparece 2 vezes, se você olhar bem. Então o fato dele estar incluído ou não estar, não muda absolutamente nada na própria passagem. Tem alguns textos que fazem o pessoal ficar mais com o cabelo em pé, que é o fato de Marcos 16, de 9 a 20, não aparecer em alguns manuscritos mais antigos, de ter um final chamado final menor. Aí a gente tem que entender o seguinte: não é porque esse texto não aparece nos manuscritos mais antigos que nós encontramos, que esse texto não tem autoridade e deve ser tirado da Escritura, porque esse texto ele é reconhecidamente aceito e inspirado pela Escritura desde o princípio. Então, mesmo que a cópia que a gente tem não apareça lá, e pode até ser que o texto tenha uma origem distinta e tenha se encaixado em Marcos no final, completando o Evangelho, nós entendemos que esse texto não só é inspirado, mas se mantém no texto e foi consenso da igreja primitiva, porque ele tinha uma função a cumprir. Assim como eu não sei, por exemplo, quem é o autor de Hebreus, no entanto eu aceito o livro de Hebreus, pode ser que o finalzinho de Marcos tenha uma autoria diversificada, mas é palavra divina, eu não tenho autoridade de tirar. Pode ser a tradição oral, por exemplo? Pode ser tradição oral, pode ser que haja manuscritos que a gente ainda vai descobrir, a gente não tem autoridade de tirar o texto lá. Alguns poucos textos seriam talvez mais polêmicos, é o caso de 1 João 5,7, que fala dos 3 lá, ali é um caso mais complicado, parece realmente que é uma coisa que só aparece na Idade Média tardia, isso, entendeu? Mas assim, são poucas coisas, e as poucas coisas que são discutidas não interferem em quase absolutamente nada. Nós portanto, por exemplo, a gente vai pegar uma versão como atualizada, ela é totalmente fechada com texto crítico, a corrigida é totalmente fechada com texto majoritário bizantino. A NVI não, a NVI varia, ela não tem uma definição fechada com uma linha de manuscritos, às vezes ela concorda, ela não retira textos, a não ser em casos muito extremos, e ela coloca, às vezes, concordando com a tradição bizantina e, na maior parte dos casos, com a tradição crítica, mas ela está no meio dessa discussão. Não há casos em que a gente
tenha uma grande mudança significativa naquilo que a gente pensa em crer, em função desses poucos textos, em que em alguns casos a gente sabe que deve manter, em alguns casos tem uma possível dúvida, pode ser que aquela repetição de fato não faça sentido, e em alguns poucos casos de fato o texto parece que ele é um acréscimo posterior, e nesse caso ele não deveria estar lá.